Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 30º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. As leituras deste domingo são retiradas do livro do Eclesiástico, capítulo 35, Salmo 33 e 2 Timóteo 4. Um dos enfoques de hoje é uma espécie de continuação do domingo anterior. Se você se recordar bem, domingo passado, o tema da oração persistente perpassava todo o quadro litúrgico. Acredito que, em vista da grande necessidade da oração de toda a igreja, hoje também a liturgia nos incita ainda mais com essa temática maravilhosa. Digo maravilhosa, pois é ressaltado que Deus atende a oração feita com humildade. Julgo que este é um dos motivos pelo qual a liturgia incita constantemente sobre a importância da oração. Domingo passado, como eu bem dizia, Jesus pedia que toda a sua igreja, seus discípulos, todo o corpo de batizados, rezassem insistentemente. No quadro litúrgico de hoje, ressalta-se que Deus atende às orações, mas com uma ressalva. Algo que não é ruim, aliás, é muito bom para quem é de fato fiel a Deus. Fala-se hoje de oração humilde. O que seria uma oração humilde? Em primeiro lugar, a oração humilde é a oração de toda a igreja. Mas antes desta explicação, vamos deixar claro o enunciado da primeira leitura de hoje, que valoriza as preces de todos aqueles que se sentem pessoas oprimidas. Além disso, fala-se de que a oração de quem serve a Deus é ouvida. Bom, aqui já temos grandes elementos a favor de quem realmente é uma pessoa que está a serviço de Deus e sua igreja. Você é uma pessoa ativa na fé católica? Se sim, então você serve a Deus. Se não, está passando da hora de ser uma pessoa que se coloque a serviço de Deus e de sua igreja. Na primeira leitura, está em destaque pessoas que servem a Deus e que se sentem oprimidas. O livro do Eclesiástico, nesta ocasião, faz questão de dizer que tais pessoas oprimidas são ouvidas por Deus. Então, como cada pessoa deveria suplicar sempre a Deus? No Evangelho, há dois tipos de oração. Uma agrada a Deus e a outra não. Vamos lá. Costumeiramente, como estamos rezando a Deus? Como aquela oração que não agrada a Deus ou como aquela que agrada? Antes de continuar aqui, vejamos a segunda leitura de hoje, que é uma espécie de complemento desta reflexão. São Paulo está falando na segunda leitura que ele será oferecido em sacrifício. O que significa isso? Já parou para pensar que todo cristão deveria imitar o seu mestre Jesus? O que é exatamente imitar e seguir o mestre? Fácil de entender. Jesus foi sacrificado para salvar a todos nós. Portanto, a igreja deve ser sacrificada em favor dos filhos. E também, cada batizado deve igualmente se oferecer como sacrifício. Agora vamos lá, que tipo de sacrifício? Veja que o sacrifício de Jesus e de muitos apóstolos no início da era cristã foram do tipos cruentos. Mas na atualidade, o sacrifício de Jesus é de forma incruenta. Cruento significa sacrifício com sangue. Incruento significa sacrifício sem sangue. Com efeito, os fiéis unidos à Eucaristia podem oferecer vários tipos de sacrifícios em sua vida diariamente. Exemplos: sacrificar-se para ir e nunca faltar à missa, sacrifício de servir a Deus, sacrifício de persistir na oração, sacrifício de dar bom testemunho cristão a cada dia, sacrifício de perdoar e tirar mágoas do coração, enfim. São tipos de sacrifícios que podemos dizer que são incruentos, sem sangue, melhor dizendo.
São Paulo executa os dois tipos de sacrifícios simultaneamente. Cruento, pois ele irá ser sacrificado em nome de Jesus Cristo. E incruento, pois após a sua conversão, ele sempre se sacrificou para anunciar o Evangelho, combater o bom combate e guardar o depósito da fé cristã. Significando aqui que todo bom cristão é chamado a realizar sacrifícios a cada dia em sua vida, seja na ótica de rezar constantemente, fazer mortificações, tipos de penitências por si e pelos seus, ou mesmo na ótica de guardar a fé cristã, que recebeu como um dom de Deus em sua vida. Ora, guardar a fé cristã requer esforço, sacrifício e também humildade. Seguindo esta linha de pensamento, no Evangelho, fala-se a respeito do sacrifício de humilhar-se e fazer orações humildes. Aqui, um outro aspecto da humildade, onde humilhar-se requer sabedoria para se reconhecer uma pessoa pecadora, como, por exemplo, o publicano do Evangelho. Então, reparem que são esses tipos de atitudes que agradam a Deus, e não a atitude do fariseu, que quer se exaltar e dizer que está tudo certo na vida dele. Lembre-se, os humilhados serão exaltados, enquanto quem se exaltar será humilhado. Vamos encaixar aqui, neste ponto da reflexão, algo que diz Santo Tomás de Aquino. Ele diz algo a respeito das virtudes. De um modo geral, se diz que a virtude é incoativa ao ser humano. Traduzindo-se, a virtude está em construção. Significa que se determinadas virtudes forem bem adquiridas ou conquistadas, elas forjam a personalidade das pessoas. Então podemos concluir que se as pessoas se tornarem servas de Deus, poderão se tornar pessoas virtuosas. E se tornarem virtuosas, poderão se tornar pessoas humildes. E se tornarem humildes, suas preces serão ouvidas. Por isso, cada cristão tem um caminho de servo a ser trilhado, na igreja e fora dela. Um desses caminhos de humildade é aprender como a igreja sempre ensinou, como se deve rezar. Para isto, existem inúmeras orações confeccionadas pela igreja que são verdadeiras pérolas preciosas. A Salve Rainha, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ensinada pelo próprio Jesus, a Ave Maria, modelada pelo magistério da igreja, o Ângelus, a oração aos anjos da guarda, o Santo Terço, o Rosário, ladainhas, enfim. As orações cotidianas da igreja são excelentes orações. E se feitas com fé, são orações humildes e poderosíssimas diante de Deus. Está aí alguns caminhos de bons costumes para exercer e exercitar a humildade, para que assim possamos receber de Deus vários benefícios. Rezar com a igreja, como a igreja ensina e pela igreja, é um caminho virtuoso de humildade. A oração da igreja de Jesus é a oração dos mais pobres e oprimidos, como lemos na primeira leitura, e por esses motivos, Deus escuta todas as orações feitas com humildade. Reze humildemente com a igreja e não tenha dúvida de que os seus pedidos serão todos ouvidos por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.